Olá, turma do quinto ano, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos aprender a fazer a decomposição em fatores primos de um número. Esse é um processo que a gente obtém através da fatoração desse número. Mas o que seria isso? Então, vamos lá, prestando atenção para que a gente possa aprender direitinho como que nós vamos fazer isso. Para iniciar, nós vamos rever os conceitos de algumas palavras para que nós possamos entender exatamente o que vamos fazer. Então, o que significa decompor? Essa palavra não é uma palavra nova para a gente. A gente já trabalhou com essa palavra em outras questões matemáticas, né? Quando a gente decompõe um número em unidades, quando a gente decompõe um número em ordens. Então, o que é decompor? Decompor significa dividir elementos ou as partes de alguma coisa. E como nós estamos falando de números, decompor um número é dividir esse número em partes. Certo? E o que são números primos? Vocês lembram o que são números primos? Tenho certeza que sim. Números primos são os números que são divisíveis por um e por ele mesmo, ou seja, são os números que possuem apenas dois divisores, o 1 e o próprio número. Então, decompor um número em fatores primos significa reescrever esse número com um produto de números primos. Vocês lembram o que é um produto? Produto é o resultado de uma multiplicação. E os fatores são os números dessa multiplicação, são os termos de uma multiplicação. Né? O multiplicando e o multiplicador são os fatores de uma multiplicação. E o produto é o resultado. Bom, vamos descomplicar essa situação toda. A decomposição em fatores primos, ela pode ser obtida através de um processo denominado fatoração. Fatorar um número consiste em escrever esse número em forma de produto, utilizando apenas números primos. Não é uma decomposição em números primos? Então, nós vamos decompor esse número em forma de uma multiplicação, sendo que os fatores dessa multiplicação serão apenas números primos. Vamos ver como é que nós fazemos isso. Para fazer a fatoração, precisamos seguir algumas regrinhas. Digamos que desejamos decompor o número 12 em fatores primos. Então, gente, para isso, existe uma forma correta da gente arrumar para que nós possamos fazer essa fatoração. Então, olha, para isso, devemos arrumar assim. Escrevemos o número que queremos fatorar. Pronto, está lá o número que nós queremos fatorar. E ao lado direito do número, fazemos um traço vertical. Esse traço aqui. Feito isso, podemos começar. Então, está lá o nosso número 12, que é o número que nós queremos fatorar, e está lá o traço vertical ao lado do número que nós queremos fatorar. Agora, vamos às regrinhas passo a passo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é perguntar qual é o menor número primo que divide o 12. Já sabem? Isso mesmo, é o 2. Então, se eu sei que o menor número primo que divide o 12 é o 2, o que eu vou fazer com esse 2? Vamos colocar o 2 do lado direito do traço, assim, ó. Então, ó, colocamos o 2 aqui, porque ele é o menor número primo que divide o 12. E aí, ó, realizamos a divisão.
12 divididos por 2 é igual a 6. E o que a gente faz com esse 6? O quociente da divisão colocamos embaixo do 12. Colocamos embaixo do número que nós acabamos de dividir. 12 divididos por 2, 6. E aí vai começar tudo de novo, ó. Então, repetimos o mesmo procedimento. Qual é o menor número primo que divide o 6? Quem é ele? Ainda é o 2, porque o 6 é um número par. Todo número par é divisível por 2. Então, enquanto aqui eu tiver um número par, o meu resultado aqui vai ser o 2. Então, ó, colocamos o 2 do lado direito do traço, na direção do 6, está lá ele, e fazemos novamente a divisão. Agora eu vou dividir 6 por 2. 6 divididos por 2 é igual a 3. O que eu faço com 3? O quociente da divisão colocamos embaixo do 6, ou seja, embaixo do número que eu estou dividindo. Eu não estou dividindo 6 por 2, que dá 3? Então, coloco 3 aqui. E, novamente, começo tudo de novo. Vou perguntar qual é o menor número primo que divide o 3. Agora, não é mais o 2, porque o 3 não é um número par. 3 não é divisível por 2. Então, eu quero saber agora qual é o menor número primo que divide o 3, que é o 3. Então, o que eu faço com 3? Coloco ele aqui ao lado direito do traço. Lá está ele. E, novamente, repito o mesmo processo. Vou dividir 3 por 3. 3 divididos por 3 é igual a 1. Aonde eu coloco 1? Embaixo do número que eu estava dividindo, porque ele é o quociente dessa operação. 1. Pronto. Chegou no 1, acabou a fatoração. Encontramos o quociente 1, então terminamos a fatoração. Toda vez que eu encontro 1, toda vez que eu chego ao quociente 1, é sinal de que a minha fatoração acabou. Ou seja, acabei de decompor o 12 em fatores primos. Vamos entender melhor isso. Observem os números que estão ao lado direito do traço. Está lá o número 12, o traço, e a minha decomposição em fatores primos. Qual é o menor número que divide o 12? É o 2. 12 divididos por 2, 6. Qual é o menor número primo que divide o 6? É o 2. 6 divididos por 2, 3. Qual é o menor número primo que divide o 3? 3. 3 divididos por 3, 1. Pronto, cheguei no 1, acabou. Observando esses números que estão ao lado direito do traço, reparem que todos eles são números primos. E é assim que tem que ser. O nome não é decomposição em fatores primos. Então, aqui desse lado, pessoal, só pode haver números primos. A decomposição em fatores primos do 12 é 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3. E aí, olha, agora nós vamos usar aquele outro conceito que nós já aprendemos, que é a fatoração. Como é que eu posso representar a decomposição em fatores primos do 12 usando a potenciação? Olha só, eu não tenho aqui 2 vezes 2? Como é que eu uso isso daqui na potenciação? É 2 elevado ao quadrado vezes 3. Então, ó, este aqui é o resultado da fatoração do 12, ou seja, da decomposição em fatores primos. Vocês vão poder observar que se eu fizer esta conta aqui, vamos ver quanto vai dar? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 é igual a 12, ou seja, eu dividi esse número
em partes, que são uma multiplicação de fatores primos. Vamos ver outros exemplos? Vamos lá. Primeiro que eu coloquei aqui é o 20. Então, 20, vamos decompor o 20 em fatores primos. Qual é o menor número primo que divide o 20? Ele não é um número par? Então, vamos lá, será o 2. Então, vamos dividir. 20 divididos por 2 dá 10. Aonde eu coloco 10? Embaixo do 20. Pergunto novamente. Qual é o menor número primo que divide o 10? Novamente o 2, porque ele é um número par. 10 divididos por 2 igual a 5. Agora, olha só. Eu quero saber qual é o menor número primo que divide o 5, porque agora não é mais um número par, então não dá mais para eu dividir por 2. Bom, o próximo número primo depois do 2 é o 3, mas o 3 também não dá para dividir o 5. Então, quem será o próximo número primo, ou seja, o menor número primo que divide? É o próprio 5. E aí eu divido. 5 divididos por 5, 1. Encontrei o 1, acabei a minha decomposição. Então, a decomposição do 20 em fatores primos vai ficar 20 é igual a 2 vezes 2 vezes 5. Posso escrever isso em forma de potência, de potenciação, perdão. 20 é igual a 2 ao quadrado vezes 5. Prontinho. Outro exemplo? Vamos ao outro exemplo. Vamos agora decompor em fatores primos o 14. Vamos lá. 14 é um número par, então o menor número primo que divide o 14 é o 2. 14 divididos por 2, 7. Agora vamos pensar. Qual é o menor número primo que divide o 7? 2 não pode, porque ele é ímpar. 3 não dá para dividir por 7. 4 nem pensar, porque não é número primo. 5 também não dá. 6 também é um número par, nem pensar. Então, quem é o próximo? É o próprio 7. 7 divididos por 7, 1. Pronto, encontrei o 1, acabei a minha decomposição em fatores primos do número 14. Então, como vai ficar? 14 é igual a 2 vezes 7. Mais um exemplinho. Vamos agora decompor em fatores primos o 32. Bom, 32 é um número par, então de cara eu já posso colocar o 2 ali. 32 divididos por 2 é igual a 16. Mais uma vez, aqui temos um número par. Então, pessoal, nem perde tempo. Se o número é par, eu sei que ele dá para dividir por 2. Então, é o 2 que eu vou botar aqui. 16 divididos por 2, 8. E o 8, vamos lá, usando a mesma linha de raciocínio, é um número par, então não precisa perder tempo para pensar. Se ele é par, aqui vai ter o 2. 8 divididos por 2, 4. Mais uma vez, um número par, então eu nem vou perder meu tempo. 4 divididos por 2 dá 2. Então, se aqui é 2, aqui vai ser também 2. 2 divididos por 2, 1. Olha que interessante a decomposição em fatores primos do número 32. Só deu 2 aqui, galera, ó. Só deu 2. E pode isso? Claro que pode. Aqui só deu número par. Enquanto aqui for par, aqui vai ser 2. Então, olha, a decomposição em fatores primos do 32 vai ficar assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que
2 elevado à quinta potência. Muito bem? Então, vamos fazer mais um exemplinho para ficar todo mundo craque. 25. Bom, o 25, ele não é um número par. Então, eu aqui não vou poder começar com 2. Fiz isso de propósito para vocês verem que nem sempre vai dar para eu começar com 2. Vai depender do número que eu quero decompor. Então, 25. Será que eu posso dividir o 25 por 2? Nem pensar. Nem pensar, porque 25 é um número ímpar. Por 3, vou usar os meus critérios de divisibilidade que eu já aprendi para saber se o 25 é um número divisível por 3. Então, na divisibilidade por 3 diz que a soma dos valores absolutos tem que dar um número divisível por 3. Só que 2 mais 5 dá 7. 7 não dá para dividir por 3, então 25 não é um número divisível por 3. Por 4 nem pensar, porque o único número par primo que existe é o 2. Então, por 5. Por 5 dá. 25 é um número divisível por 5. 25 dividido por 5 é igual a 5. Agora ficou fácil. Qual é o menor número primo que divide o 5? É o próprio 5. 5 dividido por 5, 1. Cheguei no 1, acabei a minha decomposição em fatores primos. Então, pessoal, como é que vai ficar? 25 igual a 5 ao quadrado. 5 vezes 5 não é igual a 5 ao quadrado? Muito bem. Vou fazer mais alguns exemplinhos para vocês, para a gente ficar bem fera no assunto. Vamos lá, vamos agora decompor o 15. Qual é o menor número primo que divide o 15? É o 3. 15 dividido por 3, 5. Qual é o menor número primo que divide o 5? 5. 5 dividido por 5, 1. Então, como ficou a decomposição em fatores primos do 15? 15 é igual a 3 vezes 5. Mais um. Vamos decompor em fatores primos agora o 35. Já sabe, não é par, não tem 2 aqui. Vamos ver se dá para dividir por 3. 5 mais 3 dá 8. 8 não é divisível por 3. Então, vai ser também o 5. 35 divididos por 5, 7. E o menor número primo que divide o 7? É o próprio 7. 7 divididos por 7, 1. Então, a decomposição em fatores primos do 35 será 35 igual a 5 vezes 7. Agora, vamos decompor o 16, um número par. Então, aqui, o menor número primo que divide o 16 é o 2. 16 divididos por 2, 8. Mais uma vez, um número par. Então, não vamos perder tempo. O que eu vou botar aqui? O 2. 8 divididos por 2, 4. Mais uma vez, o númerozinho par. 4 divididos por 2, 2. Mais uma vez, o número par. 2. 2 divididos por 2, 1. Cheguei no 1, terminei. A decomposição em fatores primos do 16 será 16 igual a 2 elevado à quarta potência. 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 5 vezes 7, 35. 3 vezes 5, 15. Ou seja, esses fatores que são primos, se a gente multiplicar, vai dar o número que eu fiz a decomposição. Então, para terminarmos, vamos decompor o 27. 27 não é número par, então aqui não vai ser 2. 7 mais 2 dá 9. 9 é divisível por 3, então o menor número primo que divide o 27 é o 3. 27 divididos por 3, 9. 9 também é divisível por 3, então vamos lá mais uma vez. 3. 9 divididos por 3, 3. E qual é o número primo que divide o menor número primo que divide o 3?
3 novamente. 3 divididos por 3, 1. Encontrei o 1, terminamos. A decomposição em fatores primos do 27 ficará 3 elevado ao cubo. Ó. 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3 elevado ao cubo. E aí? Gostaram? E assim aprendemos mais um conteúdo da nossa maravilhosa matemática. Bons estudos e até a próxima aula. Beijos para vocês.